Fala, galera Smart! Estamos aqui hoje para mais uma aula e essa é uma aula complementar ao módulo 2. Nós vamos falar hoje sobre concorrência dos leilões. E por que nós resolvemos fazer essa aula complementar? Nós recebemos uma pergunta sobre a concorrência dos leilões e como nós temos feito para fugir da concorrência. Eu vou mostrar para vocês que é importante sim você tentar fugir da concorrência dos leilões, procurar leilões menores, mas a principal mudança ela tem que estar dentro da sua estratégia, tá? Não adianta você ficar tentando encontrar oportunidades para ficar rico do dia para a noite, tá? E nós vamos mostrar isso aqui, que é a nossa ideia, não quer dizer que você tenha que seguir ela, mas eu acho importante mostrar como que nós estamos tentando driblar a eventual concorrência nos leilões, tá? Existem vários leilões que são arrematados com lance único, ou seja, não houve disputa, então isso acontece diversas vezes. Você vai ver em leilões da Caixa, leilões da Justiça, ou mesmo leilões extrajudiciais. Agora, é fato que imóveis nos grandes centros, eles sofrem concorrência, é óbvio. São mais pessoas interessadas, os grandes centros têm uma concentração de capital muito grande. Então, na verdade, você tem mais pessoas com condição de comprar o imóvel. Então, com naturalidade, você vai entendendo o que você pode fazer para driblar essa concorrência. E nós vamos mostrar aqui um pouco da ideia da Smart para que vocês tenham uma outra visão, tá? Não fique só na visão de compra, porque essa é a visão que vocês vão encontrar a objeção de todo mundo em relação à compra. Eu não consigo comprar mais imóveis com 80%, 70%, 60% de desconto. Nós vamos mostrar que é possível montar estratégias vencedoras, mesmo fazendo compras cotidianas, compras com consistência. É isso que nós queremos mostrar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela. E aí, o primeiro tópico que eu queria tratar com vocês, então, a concorrência dos leilões. A concorrência dos leilões é tratada no processo de compra, né? Ou seja, você tem mais pessoas dispostas a pagar por aquele imóvel e como o leilão é público, você vai sofrer concorrência. Isso acontece muito nos grandes centros e lugares muito valorizados, tá? Localizações privilegiadas aí nos grandes centros, nas capitais, isso acontece com frequência. Se você parte para cidades medianas, tá? Próximas aos grandes centros, obviamente que dentro da cidade mediana você tem que avaliar os locais ali, né? Então você tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, você tem cidades próximas a Belo Horizonte que compõem aí a região metropolitana de Belo Horizonte, com ótimas localidades, tá? Pessoas que não querem vir morar em Belo Horizonte. E se você encontra localidades privilegiadas, localizações privilegiadas nessas cidades, a liquidez é muito boa, tá? E você provavelmente vai arrematar sem tanta concorrência, porque tem investidor que não está disposto a fazer essa compra fora da capital. Então é importante que você abra a cabeça também para a sua área de atuação, não fique restrito aos imóveis de capital, tá? Isso é muito importante, é o primeiro passo aí na compra para você fugir da concorrência. O segundo passo é você procurar na lista de leiloeiros da Jusceng, no caso aqui da Jusceng, de Junta Comercial de Minas Gerais, você vai procurar na sua Junta Comercial do Estado. Faça a lista de leiloeiros, nós vamos entregar uma lista também no dia 25, tá? Que é o prazo final para a entrega dessa lista. E nessa lista você vai encontrar leiloeiros ali que talvez não tenham tanta visibilidade, são leiloeiros menores, pegam poucos leilões, não pagam conteúdo patrocinado no Google. Os maiores leiloeiros, eles estão sempre pagando conteúdo no Google, tá? Então você vai ver lá, se você digitar leilões na sua cidade, o primeiro que vai aparecer é Zuckerman, Mega Leilões, são os grandes leiloeiros e que pagam conteúdo patrocinado, tá? Então é muito importante que você se ligue nesses leiloeiros menores, que são leiloeiros que não têm tanta visibilidade e que eles podem te dar uma ótima condição. Bom, esses são os passos principais para você tentar fugir de uma concorrência na compra. Mas agora eu vou trazer uma outra ideia, que é a ideia da estratégia, tá? Que é o que a Smart está focando agora. Você tem que se reinventar sempre, tá? E é isso que nós queremos mostrar no curso do Zero Arrematação. E é por isso que nós decidimos fazer esse conteúdo educacional. Porque nós vimos que as pessoas estão caminhando deixando de fazer bons negócios, procurando ideias fantasiosas, margens altíssimas que existem, mas são raras, tá? O investidor ele não tem que buscar exceção, ele tem que buscar consistência, tá? Eventualmente, você vai arrematar imóveis com grande margem. Isso acontece. Você pode encontrar um leilão do TRT, por exemplo, que é muito comum pela natureza alimentícia da verba, o juiz aceitar lances abaixo de 50% e você encontrou ali um diamante, encontrou um leilão privilegiado que você teve a oportunidade de comprar imóveis com 20%, 30% do valor de mercado. Agora, isso é raro. Será que se você não atuar consistentemente, se você não comprar com frequência, quando surgir essa oportunidade, você vai ter coragem de fazer? Você vai ter coragem de aplicar seu capital? Então, você precisa primeiro treinar, a consistência vem primeiro, a frequência vem primeiro da excelência, tá? Primeiro você tem que praticar, comprar imóveis com margens menores, para quando chegar
o momento de você fazer a aquisição com a margem maior, você está preparado. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma visão um pouco diferente. Espero que agregue para vocês, não quer dizer que vocês tenham que seguir, tá? Isso é o método da Smart de fazer. Agora, pode ser que agregue para vocês e vocês abram a cabeça em relação a uma possível mudança de estratégia. E por que eu resolvi fazer essa aula bônus? Porque eu recebi, e veio no meu WhatsApp pessoal, um questionamento de um seguidor nosso falando sobre como que nós temos feito para buscar a concorrência, fugir da concorrência. E me veio à cabeça que talvez eu não tenha detalhado isso tão bem nos módulos iniciais, e eu acho que é super relevante para vocês, que vocês entendam como que a Smart trabalha e se de alguma forma isso pode agregar na atuação de vocês, tá? Então, o que a Smart hoje procura fazer? A gente faz um contraponto entre margem e volume, tá? Em geral, leilões judiciais eles oferecem melhor margem, mas o volume está nos extrajudiciais. E nos extrajudiciais você não vai encontrar margens tão altas. Então, evite, né? Isso é a estratégia nossa, evitar procurar margens altíssimas e só fazer negócios com margens altíssimas. Por quê? Porque a operação imobiliária ela envolve várias etapas, tá? Ela não envolve somente a compra. Você pode ganhar reduzindo o custo nas etapas posteriores. Então, quando vocês pegam... Por que a gente fez uma planilha Smart tão detalhista em termos de custo? Porque é ali que está o segredo. Quando você trabalha com margens menores, sua exatidão no cálculo tem que ser perfeita. Você tem que reduzir custos, você tem que escolher a melhor tributação entre pessoa física e pessoa jurídica. Você tem que melhorar seu processo de venda, tá? Para, de repente, driblar ali os 6% do corretor, para você conseguir fazer, de repente, uma venda via Facebook Ads, que nós estamos aprimorando, via OLX. Então, você não precisa atuar somente na compra. Você pode atuar também melhorando os seus processos para que você consiga reduzir custos e compensar essa falta de margem, tá? Então, acontece muito as pessoas focarem só no processo de compra. E aí não consegue vender o imóvel, não faz uma venda bem feita, não consegue driblar ali a comissão do corretor, tá? Eu já vendi imóvel pelo LX, tá? Driblando os 6%. Os 6% do corretor incide sobre o preço de venda, tá? Então, se você trouxer isso para o preço de compra, o percentual é muito alto. Aumenta a sua margem aí 10%, 12%, tá? Porque foi aí que você já conseguiu um imóvel que tinha margem de 30%, que você comprou no leilão extrajudicial. Se você consegue fazer uma venda sem corretor, você já aumentou ali em 12%, você já foi para uma margem de 42%, tá? Isso eu estou falando grosso modo aqui, claro que tem que colocar isso na planilha para fazer as contas corretas. Mas estou dizendo o seguinte, não existe na operação imobiliária somente foco na compra. Você tem que pensar nas etapas. E se você não fez uma compra com margem de 80%, fez uma margem de 30%, se você melhorar os seus outros processos, você pode compensar essa perda de margem no extrajudicial com redução de custos futuros, pagando menos imposto e não se utilizando de corretor. Então, o foco da Smart ela está na qualidade da viabilidade, mas para você trabalhar com margem menor, você vai precisar ter uma exatidão no cálculo, você não pode errar. Porque quando você compra um imóvel que custa 200 mil, tá? Que custa 500 mil, você compra ele por 200, mesmo que você faça a viabilidade mal feita, você não vai perder dinheiro, tá? Porque a margem de erro é muito grande, tá? Você está com uma margem muito grande. Agora, quando você trabalha com imóvel, você pagou 200 e ele custa 300, aí não tem margem de erro. Então, por isso que a viabilidade tem que ser bem feita para quem quer adotar o método Smart de fazer venda e compra constante, tá? Então, a qualidade na viabilidade é essencial, tá? Qualidade na viabilidade é essencial. E o foco é melhorar todos os processos, desde a busca de oportunidades, organização, compra, venda e tributação. Então, vocês vão ter aqui no curso do Zero Arrematação, nós vamos ensinar como organizar no Trello. Você tem que ter organização. Se você perder tempo buscando oportunidade, refazendo tudo que você já fez, isso é perda de tempo, tá? Então, você tem que ter organização. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você não fez ainda, o que você já está feito, tá? Se você trabalhar em equipe, isso ainda se torna essencial, tá? Para você não perder horas de trabalho refazendo coisa que já foi feita, tá? Então, nós vamos mostrar aqui o método de organização, via Trello. Nós vamos mostrar como você pode comprar imóveis com até 50% de desconto, né? Que é o que todo mundo está buscando aqui, a questão jurídica, né? Como você faz a compra, o que você pode utilizar e, obviamente, o foco sempre na viabilidade, fazer as contas perfeitas para que você tenha a correta dimensão da margem líquida, tá? O que interessa é margem líquida, não interessa a margem bruta, interessa a margem líquida. Venda. Nós estamos trabalhando em melhoria de processo de venda, tá? Nós também já utilizamos métodos
de venda passiva, OLX e corretor, tá? Isso é método de venda passiva, que é o comprador busca você. Agora, nós estamos evoluindo para buscar um método de venda ativa. Nós vamos procurar potenciais compradores dentro do perfil de cada imóvel, tá? Cada imóvel tem um perfil de comprador. Dependendo do bairro, dependendo da região, dependendo do preço do imóvel. Então, você tem ali situações em que você precisa determinar o público-alvo para depois você ser mais assertivo nos seus anúncios no Facebook. E o Facebook e o Google Ads, Facebook Ads e Google Ads, eles propiciam um alcance muito maior, tá? Você não vai ficar restrito aos portais que você anunciou. Você pode procurar. E hoje, vamos ser sinceros, a atenção das pessoas está no celular. Elas passam 10, 12 horas por dia mexendo no celular. Então, ali você tem que fazer sua venda. Não é nos portais, tá? Nos portais é complementar. Você vai continuar fazendo sempre OLX, corretor. Você tem que, um não exclui o outro, tá? Mas você tem que avançar para onde a atenção das pessoas está, tá? Então, a atenção das pessoas é fundamental nesse processo de melhoria de venda. E ali você consegue também driblar o custo do corretor. Tributação. Isso é muito importante, galera. Eu sei que vocês, normalmente as pessoas quando compram, se preocupam só com a compra. Eu tenho que comprar imóveis com até 50% de desconto. Mas se você não comprar, não conseguiu margens boas, e mesmo se conseguiu margens boas, você vai conseguir maximizar o seu lucro se você fizer a correta utilização dos benefícios fiscais, a correta escolha do regime de tributação. Então, muita atenção, tá? Quando você trabalha em leilões de imóveis, a operação imobiliária envolve tudo, tá? Aquisição e venda de imóveis não é só compra, é compra, venda, melhoria dos processos, melhoria da gestão do tempo, tá? Para que você não perca tempo com imóveis que não valem a pena, tá? Por isso que a gente sempre fala. Pegou um imóvel, selecionou o imóvel, a primeira coisa, procure ofertas na região e veja se aquela avaliação está correta. Jogue na planilha Smart e veja se vale a pena. Para que você vai analisar um processo que demora, você fazer uma análise, uma leitura do processo, às vezes vai demorar, tem muita minúcia que você tem que analisar, se você já viu que a viabilidade não vale a pena. Então tem que melhorar essa gestão do tempo. E nós estamos evoluindo, tá? Nós também fazíamos da forma antiga, de ficar procurando oportunidades estrondosas. Não, vamos procurar oportunidade de 80%, 70%, e a gente ficou um tempo sem arrematar. Então isso fez com que a gente mudasse. E agora a gente mudou. Esse ano de 2020 foi um divisor de águas. Nós estamos arrematando com frequência, comprando e vendendo imóveis, e a gente viu que esse é o caminho, tá? É nesse caminho que nós vamos seguir, tá? Desde o final do ano passado, já tem quase um ano que a gente está nesse esquema de compra e venda, e é nesse caminho que a gente vai seguir, porque a gente viu que ali está a oportunidade. Enquanto alguns estão procurando margens e não fazem compra nenhuma, nós estamos sempre comprando e vendendo, trabalhando com margens menores, mas com a perfeição no cálculo e melhorando sempre os processos. Então, nossa ideia é fazer um processo limpo, um processo enxuto, um processo com qualidade, velocidade, agilidade, para que no volume a gente consiga compensar a falta de margem. Isso é possível, tá? Nos leilões de imóveis você consegue, se você abrir hoje a planilha da Caixa, você vai ver lá a quantidade de imóveis que tem à disposição. Então, se você fizer um trabalho bem feito, por isso que a gente deu toda a ferramenta para vocês, viabilidade bem feita, melhorar os seus processos de compra, de venda, né? Não perder tempo ali na busca de oportunidades que não valem a pena. Saber selecionar, organizar através do Trello. Se você fizer essa cadeia bem feita, você vai ser consistente, tá? Consistência é que gera riqueza no longo prazo. Não fique procurando riqueza fácil, riqueza, vou comprar um imóvel, vou alcançar minha independência financeira. Você não vai arrematar imóvel nenhum e provavelmente você não vai ser capaz de identificar um risco que tem naquele imóvel, tá? Porque se tem margem alta, é porque deve ter algum risco mais alto, tá? Risco acompanha retorno. Nunca se esqueça disso, é um princípio básico econômico, tá? Risco acompanha retorno. Se você está trabalhando procurando imóvel com margem alta, pode saber que ali deve ter algum risco embutido que você precisa ter condição de avaliar. Nós vamos fornecer as ferramentas, mas é óbvio que quando você não está atuando, não está comprando e vendendo, a sua capacidade de enxergar, ela reduz. Então, é importante você ter consistência, procurar boas oportunidades. Obviamente, você não vai trabalhar com imóveis com margens muito baixas, mas também não precisa procurar imóveis com margem de 80%. Pode ali 30%, 25%, 30%. Com frequência, pode ter certeza que seu patrimônio vai crescer. Enquanto o foco nosso é redução de custos, alguns estão procurando margem na compra, nós estamos focando em melhorar o processo, porque quando a gente encontrar imóveis com margem altas também, com margem alta, nós vamos conseguir fazer um lucro muito maior do que os outros estão fazendo, porque a gente melhorou o processo. O foco tem que ser sempre no processo. Quanto melhor o seu processo, menor são os seus custos,
menor o trabalho que você tem para procurar, tá? Porque você já aprimorou, você já tem uma organização, você não bate cabeça, você não fica fazendo trabalho repetido e você consegue fazer consistência através da melhoria dos processos, tá? E aí eu deixei uma mensagem aqui, enquanto uns estão reclamando da falta da concorrência, outros estão procurando alternativas, tá? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Procurem alternativas ao invés de reclamar que o leilão tem concorrência. A oportunidade está aí. Tem muita oportunidade na mesa. Infelizmente, as pessoas atuam, o foco delas está só em uma parte do processo. Enquanto isso, quem está melhorando o processo como um todo, certamente vai se destacar nesse mercado. E é aquilo que eu disse, eventualmente você vai arrematar o imóvel com margem maior, porque você está preparado, faz com frequência e não vai assustar quando estiver lá na cara do gol. Quando chegar um imóvel do TRT para você com 70% de deságio, sem lance, se você não está arrematando nenhum imóvel, você acha que você vai ter coragem de fazer uma arrematação dessa? Não vai. Por quê? Porque você vai ficar com medo. Se tem 70%, será que tem alguma coisa que eu não vi? Certamente tem. Tá? Mas se você está preparado, você faz com frequência, você vai ler o processo, vai conseguir identificar exatamente onde estão os riscos e vai conseguir fazer uma arrematação segura, sem problema nenhum. Então, eu fiz esse modo complementar, galera, porque é muito importante que vocês pensem na estratégia imobiliária, na operação imobiliária e não só leilão como um processo de compra, tá? Então, fique atento a isso, espero tenha contribuído. Não quer dizer que vocês tenham que seguir o método da Smart, mas abram a cabeça para isso. O custo do zero arrematação ele não é um custo de compra de imóveis em leilão. Ele é um custo de como comprar imóveis com até 50% de desconto, mas melhoria no seu processo total, tá? De compra, venda, tributação, enfim, toda a gestão que envolve aí a atuação em leilões de imóveis, tá? Então, é um custo completo. A ideia nossa foi essa, tá? Se fosse simplesmente um custo para compra de imóveis em leilão, a gente faria aqui um módulo extrajudicial e judicial e finalizaria o curso sem problema nenhum. Nós ensinamos financiamento, nós vamos ensinar tributação, nós vamos ensinar processo de venda, nós vamos ensinar Facebook Ads, nós vamos fazer um módulo extra com organização no Trello. Então, o objetivo aqui é abrir a cabeça para a organização e para a melhoria no processo contínuo, beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.